Marcelo Arcoverde, amigos, dentre tudo de absurdo que está acontecendo no nosso Vasco, uma delas é a postura do Abel. Uma omissão infinita. Abelão virou a Belinha. Fora. Essa é uma crítica, uma das que eu mais vejo dos vascaínos. É lógico que primeiro Paulo Brax, Melo, etc. Mas aí o Abel, acho que é a terceira peça que mais criticam pela omissão, né? E, cara, eu confesso que gosto muito do Abel, mas estou decepcionado com a omissão dele até esse momento, né, Edmundo? Cara, para mim é uma grande decepção, assim, né? Não como pessoa, porque a figura dele é excepcional, mas como profissional, a gente esperava que ele fosse um pouco mais ativo. Não é isso que está acontecendo e eu acho que as críticas são pertinentes, porque, de novo, né, os profissionais passam e a instituição fica. Então, mas pelo menos enquanto você está ali na instituição, faça alguma coisa, entendeu? E eu estou vendo omissão total. Eu tenho até dificuldade de entender o porquê dessa omissão, para te falar a verdade. Será que não deixam? Será que todos, né? Luiz Melo, Paulo Brax, Abel, todos estão de mãos atadas, as ordens vêm dos Estados Unidos? Não sei, eu não sei. Estão ali só por causa do salário? Porque se eles também não cumprirem as ordens, são eles os que acabam demitidos? Eu não sei. O que eu sei, Gui, é que o Vasco não vai jogar na próxima rodada, né? Porque tem jogo contra o América Mineiro, e o Vasco no final de semana pode ser lanterna do Campeonato Brasileiro. E se alguns times ganharem, como nessa rodada ganhou o Corinthians, ganhou o Santos, daqui a pouco, para sair da zona de rebaixamento, o Vasco precisa fazer mais pontos do que tem. Presta atenção nisso. Está 6 pontos ou 7, né? Não, tá, daqui a pouco não, tá... 4 pontos. 4 pontos do Bahia. Porque o Bahia não ganhou, né? Porque o Bahia estava ganhando. Empatou. Isso, o Bahia empatou. A gente está a 4 pontos, mas se o Bahia vencer... Sorte, não, mas se o Bahia vencer, abre 7 já do Vasco. Então, é isso que eu estou dizendo. Daqui a pouco ele tem que fazer, para sair da zona de rebaixamento, mais pontos do que ele tem. É uma vergonha, né? Não. E assim, né? Uma coisa que não tem nem como a gente ficar contando, porque toda vez que a gente fala isso, se ganhar, fica 3, fica 2, mas nunca ganha. Então é uma coisa que já nem tô olhando, cara. Eu não tô nem olhando quem tá na frente, porque o Vasco não mostra nada em campo. Mas o que dizer do Abel? Eu vi que você num vídeo seu, Fábio, falando do Abel, que nem amigos próximos do Abel sabem o que ele faz no Vasco, né, cara? Não, eu converso com vários porque temos amigos em comum e assim a gente tenta entender. Eu estava essa semana no Maracanã, fui fazer um jogo e conversei com alguns deles. Falei, cara, o que faz o Abel no Vasco? Vocês conseguissem me ajudar e as pessoas também, cara, não consigo entender a postura dele sem aparecer, sem dar a cara. O Abel conhece o Vasco, o Abel foi jogador, foi treinador do Edmundo no Vasco. Cara, assim, a coisa não acontece e ele tá ali. Quando aparece para dar uma entrevista, como foi o caso do podcast que ele participou com o Theo José, parece totalmente desconectado com a realidade, falando coisas que não são reais no Vasco hoje, né? Quando ele diz que o Vasco tem 3 velocistas que você nem imagina, um deles é o Alex Teixeira. Então, assim, você observa e fala assim, caramba, o Vasco está nessa situação por uma série de motivos. Aí você vai pegando os ingredientes, né? O Abel, o que faz o Abel? Não sei. O que ele pensa sobre o futebol hoje? É isso? Porra, então mostra como está o Vasco. Que é um scout do Vasco está indicando, é isso. Que é o cara que está contratando o diretor executivo. Aí você vai somando essas peças, cara, e quando encaixa o quebra-cabeça, a figura depois de final, cara, fica um show de horror. A gente vai falar de treinador. Gustavo Alfaro é o nome que o Vasco está trabalhando, deve anunciar, está aguardando essa resposta. Só o Gustavo Alfaro, que fez um trabalho no Equador bem interessante, levou para a Copa do Mundo um país que não é rotineiramente frequentador da Copa do Mundo, foi eliminado dentro da fase de grupos, mas para o Equador ter ido à Copa do Mundo já é algo fantástico. Tem, por média, ficar 1 ano e meio de contrato, por isso que o Vasco está oferecendo a ele esse tempo de contrato, mas só ele não é suficiente. E ele já analisou
o elenco do Vasco e sabe que precisa trazer jogadores mais rodados, um atacante, um meia. A 777 vai medir esforços? Se ela chegar numa conta de economia agora, amigo, ali na frente, em dezembro, a conta vai chegar altíssima, porque vai voltar à Série B. Volta à Série B, reduz tudo que você tem de receita, principalmente a conta de televisão. Então, assim, não é a hora de pensar em economizar, porque o barato vai sair muito caro. E, para mim, se o Vasco for rebaixado, será uma vergonha para o trabalho que tinha como ter êxito num primeiro momento, como teve o Botafogo, que o John Textor falou no ano passado. É só ficar na primeira divisão objetivo. Mas o Botafogo não alcançou algo maior. Foi a Sul-Americana, mas bateu a porta da Libertadores. É só lembrar. Na última rodada, ao perder para o Atlético Paranaense, ele ia à Libertadores, perdeu, veio para a Sul-Americana e esse ano a gente sabe o que está acontecendo. Cristian Ferreira, Edmundo, você que é um cara que viveu muitas situações no futebol na prática, qual é o papel do Abelão nesse contexto? De novo, o Abel, nesse contexto todo. Cara, ele devia ser um elo entre a comissão técnica e diretoria. Discutir contratações, blindar o técnico, enfim. Mas de forma ativa, né? Devia estar presente todo dia ali, cobrando. Uma das funções, eu acho que mais importantes, era como ele está de fora, não está envolvido no dia a dia, no treinamento, não sei o quê, era observar o comportamento, por exemplo, do Orediano. Chamá-lo à sala dele e conversar. Está precisando de alguma coisa? Cara, a gente vive na cidade, né? Vive na cidade. Conhece a cidade na palma da mão, né, Fábio? Né? E, pô, mora aqui, bota o filho na escola ali, frequenta esse lugar, frequenta esse outro lugar, dá um suporte para que o cara se sinta mais em casa. Essa é a função. O técnico não, está no campo ali, tem que olhar para esse atleta com outro prisma, no aspecto tático e técnico. Mas comportamental, devia ser uma outra pessoa mais experiente, que viveu milhares e milhares de experiências. No caso, o Abel. Mas eu nem sei para que ele foi contratado, então, também nem tenho como cobrá-lo. Né? Você foi contratado para isso. Então, faça isso. Eu nem sei para que ele foi contratado. Aí tem, cara, desculpa, eu vou só falar uma coisa aqui. Os filha da mães aí que vão levar isso que eu vou falar para o Abel, levem do jeito que vocês quiserem, mas não é o meu intuito. Mas dizem que é mais para ajudar o filho dele, Fábio, que é empresário, do que propriamente para ele, profissionalmente.